Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Você está aqui para nós rezarmos juntos essa oração pedindo por sabedoria e força. Sabedoria. Muitas vezes as coisas na vida da gente não estão melhores porque nós não estamos agindo com sabedoria, nós não estamos pedindo sabedoria, nós não estamos escolhendo com sabedoria, falando com sabedoria. E quando nos falta sabedoria, nos falta tudo. Essa oração nós vamos começar rezando a própria oração que está na Bíblia, no livro de Sabedoria, capítulo 9, o capítulo todo, que é a oração que o próprio Salomão, o rei mais sábio que já existiu, fez pedindo a Deus sabedoria. Eu vou rezar por mim e por você, pedindo que o Senhor infunda em nós, pela ação do Espírito Santo, a sabedoria que é uma graça dele. Rezemos primeiramente com Salomão. Deus de nossos pais, Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o ser humano para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou com efeito vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei do vosso povo e juiz dos vossos filhos e filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu. Enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim minhas obras vos serão agradáveis, governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu pai Davi. Que ser humano, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar as determinações do Senhor? Nossos pensamentos são tímidos, Senhor. Incertas são as nossas concepções, porque esse nosso corpo corruptível torna pesada a nossa alma, e a morada terrestre oprime o nosso espírito carregado de cuidados. Mal podemos, Senhor, compreender o que está sob a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, obrigado por essa linda oração que acabamos de fazer junto com Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Oração que está no capítulo 9 do livro da sabedoria na Bíblia. E, Senhor, nós te pedimos agora, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, Senhor. Retira da nossa mente, das nossas emoções, das nossas concepções, toda insensatez, toda inconstância. Um dos maiores sinais da insensatez é a inconstância, quando nós não conseguimos nos firmar em nada.
Vem nos liberta da inconstância. Vem nos liberta da insensatez. Muitas vezes, Senhor, nós agimos de maneira errada porque somos impulsivos, porque não refletimos, porque não ponderamos antes de tomar uma decisão e acabamos fazendo escolhas erradas que prejudicam a nossa vida, que prejudicam a vida das pessoas que vivem, que convivem conosco. Senhor, retira essa ansiedade da nossa mente, do nosso coração. Retira essa impulsividade e nos faz entrar na Tua sintonia. E acalma o nosso coração agitado. Nos faz, Deus, entrar na Tua sintonia, na paz que é fruto do Teu coração. Dai-nos a paz do Teu Espírito, Senhor, e dai-nos sabedoria. Faz-nos ver, Senhor, o que ainda nós não enxergamos. Faz-nos compreender o que ainda nós não compreendemos. Fala conosco nesse momento. Fala com essa pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo essa oração, recebendo essa oração. Mostra para ela todos os ângulos da questão que ela precisa saber, que essa pessoa precisa ponderar. Retira do nosso coração essa agitação da nossa mente, essa vontade insensata de resolver todos os problemas de uma só vez. Dai-nos paciência, porque não existe sabedoria sem paciência. Dai-nos paciência, Senhor. Não existe sabedoria sem paciência. Vem falar o nosso coração nesse momento. E nas situações que estamos vivendo, Senhor, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos melhor todos os ângulos da questão. Ilumina o nosso entendimento para que compreendamos melhor o que precisamos fazer. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Nos faz enxergar o que ainda não enxergamos. Mais uma vez eu te peço. Nos faz ponderar o que ainda não ponderamos. Senhor, nos dê as palavras certas para falarmos com os nossos familiares, com o esposo, com a esposa. Nos dê as palavras certas para corrigirmos o filho, o funcionário, para conversarmos com o patrão. E nos faz entender qual rumo a nossa vida precisa tomar. Talvez, Senhor, não é mais tempo de estarmos nesse trabalho, nesse curso que estamos fazendo, que não é o que vai nos fazer felizes, não é o que o Senhor tem para nós, mas a gente não consegue enxergar, Senhor. Dá-nos a sabedoria que habita no vosso trono. Dá-nos a sabedoria que é fruto do Teu Espírito. Dá-nos a Tua sabedoria, Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões baseados no que as pessoas acham, baseados na influência dos outros, baseados em vaidades, em coisas que não têm sentido, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Vem nos dar a Tua sabedoria, Senhor, a sabedoria que partilha do Teu trono. Sim, Senhor, dissipa a névoa da agitação, da confusão. Muitas vezes estamos escolhendo coisas que não são boas para nós. Nos faz enxergar o trabalho que o Senhor tem para nós, a pessoa que o Senhor tem para nós, e nos dê a pedagogia certa para lidar com a esposa, com o marido, talvez o marido difícil, na droga, no vício, com esse filho rebelde. O Senhor criou esse marido, esse filho, essa pessoa. O Senhor tem a chave para abrir por dentro o coração dessa pessoa. Nos dê sabedoria, Senhor, para corrigir, para conversar, para retomar essa situação que precisa ser retomada. Nos dê sabedoria para resolver esse problema, Senhor, na empresa, no trabalho, na escola, para terminar esse mestrado, esse doutorado, esse curso, para trabalhar, para exigir o melhor tratamento no trabalho. Às vezes estamos deixando que as pessoas façam conosco o que elas querem, Senhor. As pessoas estão nos machucando. Dá-nos sabedoria para a gente saber se impor, para a gente saber se dizer. Dá-nos sabedoria para sabermos dizer não na hora certa, porque isso é muito importante. Dá-nos a sabedoria, Deus, que partilha do Seu trono. Vem, Espírito Santo, nos enche agora, nos batiza, nos liberta da cegueira e da surdez espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água, sobre o que você traz no teu coração agora, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
Digita aqui agora nos comentários, amado filho, amada filha, suas intenções, os seus pedidos de oração. Eu quero rezar por essas intenções. Aqui no canal nós somos uma família, vamos rezar uns pelos outros. E caso você ainda não faça parte da nossa família, inscreva-se agora aqui no meu canal, Padre Adriano Zandoná, e também ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixe agora seu joinha, like, curtida também nesse vídeo, isso é muito importante. Assim o YouTube vai mostrar essa oração para mais pessoas. E também aqui no canal você encontra muita coisa boa. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas outras orações. A homilia de cada dia, a reflexão do Evangelho diária que eu posto. Tem as orações específicas, tem pregações no programa Sorrindo para a Vida, meus programas Para Ser Feliz, que eu apresento todas as terças à noite, às 8 horas da noite, pela TV Canção Nova. Se inscreva no canal e aproveite tudo que ele tem a oferecer. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o nosso 10º episódio aqui da Bíblia em um ano. Isso mesmo, hoje nós vamos ler sobre a história de Agar e Ismael, Ismael, que é o pai dos muçulmanos, dos islâmicos, segundo a tradição, Tem uma religião também abrâmica, que tem a sua raiz ali, na descendência de Abraão. Hoje nós vamos ler os capítulos 20 e 21 do livro do Gênesis. E também, como tarefinha de casa, já te adianto que você vai ler, o padre pede para você ler, o livro de Jó, capítulo 9 e 10. Jó 9 e 10. Hoje é o 10º dia, estamos só no 10º dia, serão 365 dias. Quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, a fazer parte da nossa família, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e a também a se animar para ler aí com seu parceiro, para partilhar com seu parceiro de estudo ou com seu grupo de estudo depois. Gênesis capítulo 20. Abraão deslocou-se dali para a terra do Negueb e foi morar entre Cádiz e Sur e viveu como migrante em Gerara. Como Abraão tinha dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscá-la durante a noite. Porém, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que mandaste buscar, pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia aproximado dela, respondeu: meu senhor, acaso matarias gente inocente? Acaso não me disse ele, é minha irmã? E ela não me disse, é meu irmão? Eu agi com coração íntegro e mãos limpas. E Deus lhe disse em sonho: bem sei que fizeste isso com o coração íntegro. Por isso te impedi de pecar contra mim e não permiti que a tocasses. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo profeta, rogará por ti e conservará a vida. Mas se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer, tu com todos os teus. De manhã, Abimeleque levantou-se e chamou todos os seus servos. Contou tudo o que acontecera e ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para que faças pesar sobre mim e meu reino tão grande pecado? Fizeste comigo algo que não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: o que pretendias ao fazer isso? Abraão lhe respondeu: eu pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Desde que Deus me fez vagar longe da casa de meu pai, eu pedi a ela: faze-me o favor de dizer em todos os lugares onde chegarmos que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou então ovelhas e bois, escravos e escravas, e os deu a Abraão. Devolveu também a Abraão sua mulher Sara, e disse-lhe: tens minha terra à tua disposição. Estabelece-te onde bem te parecer. E a Sara ele disse: olha, eu dei a teu irmão 1000 siclos de prata, para que fiques reabilitada aos olhos de tua gente, e livre de qualquer crítica ao teu respeito.
E Abraão orou a Deus por Abimeleque. E Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e tiveram filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor visitou Sara como havia prometido, e cumpriu o que havia dito. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. Ao filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome de Isaque. E ele circuncidou seu filho Isaque, com 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. E Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos, por ter lhe dado um filho na velhice? E o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera e a Abraão brincar com seu filho Isaque. Ela disse a Abraão: Manda embora essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito com isso, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não te aflijas a propósito do menino e de tua escrava. Atende tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que terás uma descendência que levará o teu nome. E também do filho da escrava eu farei uma nação, por ser descendência tua. Abraão levantou de manhã, pegou o pão e um odre com água e os colocou aos ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância, de um tiro de barco, pois dizia consigo: Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino e desde o céu, o anjo de Deus chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu a beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu e ficou morando no deserto, tornando-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Por aquele tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Portanto, jura-me por Deus aqui mesmo, que não me enganarás, nem aos meus filhos e nem a meus descendentes que terás comigo, com o qual na terra e com a terra na qual vives como migrante, a mesma lealdade. E terás comigo, com a terra na qual vive como migrante, a mesma lealdade que eu tive contigo. E Abraão disse: Eu juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque a respeito de um poço de água que se haviam apoderado os servos de Abimeleque. Não sei quem fez isso, respondeu Abimeleque. Não me falaste de nada, só hoje fiquei sabendo. Abraão tomou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos fizeram uma aliança. Quando Abraão pôs à parte 7 ovelhinhas do rebanho, Abimeleque perguntou-lhe: Que significam essas 7 ovelhinhas que pusestes à parte? Abraão respondeu: Tu receberás de minha mão essas 7 ovelhinhas, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso o lugar foi chamado Bersabeia, porque ali ambos juraram. E, tendo feito aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou em Bersabeia um tamarisco e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou migrando durante muito tempo na terra dos filisteus. Veja bem, amado filho, amada filha, as leituras de hoje são muito profundas também, né? Gênesis 20 e 21. Nós vemos primeiro Abraão que precisou mudar muito até ele se estabelecer, né? Num lugar. A terra foi prometida,
Mas a terra ali de Israel foi conquistada só depois que eles saíram do Egito, né? Mais de 400 anos depois. Só depois disso que a terra foi de fato conquistada. Abraão migrou muito, ele foi migrante. E ele tinha esse medo, né? Porque naquela época, se chegasse num lugar que o povo fosse cruel e não temesse a Deus, e dissesse que a mulher era tua esposa e ela fosse bonita, ou alguém se interessasse por ela, matava-se o marido. E Abraão, mesmo Deus já tendo prometido que ia cuidar dele, que ele ia ter descendência, ele ainda ficou com esse medo, né? E quando falava que ela era solteira, os reis queriam pegá-la por esposa. Mas Abimeleque temia Deus, e Deus lhe apareceu em sonho, dizendo, não faça isso, porque ela tem marido, e o marido dela é um profeta, né? Então Abimeleque chegou em Abraão e falou, olha, não faça isso comigo, né? Por que você fez isso? Pode morar aqui, eu te dou terra, eu te dou comida, eu te dou bois, você fica aqui, onde você quiser. Porque no Oriente Médio, gente, a palavra tem muito peso, né? Por isso que quando se faz uma aliança não se quebra. E também naquela época, ninguém poderia tomar, e até hoje no Oriente Médio, né? Se você tomar uma mulher de um homem casado, no Oriente Médio, ele tem o direito de te matar, sobretudo nas regiões, né, islâmicas, mas em outras regiões também. Então isso era muito sério. Se a mulher tem marido, não se pode mexer no mundo árabe, islâmico, no mundo oriental em geral, né? Que eles são ali semitas, né? A região dos semitas. Então, Abraão continuou ali naquela terra e depois Isaac nasceu, né? O filho da promessa. E Sara ficou com ciúme dos dois filhos juntos e ela não queria que o filho dela, né, crescesse com o filho da escrava, mas o erro lá atrás foi dela, né? Ela que pediu para Abraão dormir com a escrava. Mas enfim, Abraão mandou embora Agar, mandou embora Ismael, mas Deus cuidou deles. De novo, Deus a viu, o anjo a viu. E o filho dela cresceu e se tornou uma grande nação, né? É o pai dos islâmicos. Depois Abraão se alia com Abimeleque e faz essa promessa, né, que os descendentes dele não atacariam, né, os descendentes de Abimeleque, porque Abimeleque, mesmo sendo uma pessoa que não era de Deus, que não andava com o povo de Deus, né, ele tinha um coração bom, né? E a gente vê isso, tem muitas pessoas, aquilo que a igreja chama de semina verbum, né, a semente do verbo. A gente vê as sementes do verbo, que é Jesus, no coração de pessoas que às vezes não conhecem Jesus. Pessoas às vezes que nem são da igreja, mas você vê que são pessoas boas, que já são de Deus e não sabem, né? Existem pessoas com um caráter elevado, pessoas diferenciadas em muitas realidades, né? Às vezes que não estão dentro da igreja e que têm uma alma diferenciada, nobre, né? E um outro aspecto que eu quero enfatizar, né? Você vê, Deus apareceu a Abimeleque em sonho para manter ele livre do pecado, né? Você sabe que muitas vezes Deus nos preserva também de pecados, de quedas. Tem coisas que a gente nem sabe, mas que no céu, quando nós passarmos dessa vida, oxalá possamos ir para o céu, né? Nós vamos entender de quantas coisas Deus nos livrou, sabe? Às vezes você não tem nem consciência. Muitas vezes Ele nos livra e outras vezes Ele nos permite cair como Abraão, né? Abraão não é que foi culpa de Deus, foi escolha de Abraão. Abraão tinha acabado de fazer uma aliança com Deus e de novo faltou coragem para assumir sua família, para assumir a sua esposa. Quantos homens não são assim? Eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, né? A quantos homens não falta essa hombridade, essa coragem de assumir a esposa, de assumir a família, de cuidar dos filhos, de trabalhar. Homens que têm 50 anos e querem viver ainda como um adolescente, com um all-star no pé, com todo respeito, né? Saindo, casou, mas acha que é solteiro, ou que sai com os amigos para beber, não entende que tem uma esposa, que tem filhos, né? Abraão foi esse homem também que falhou dessa forma, né? Que não confiou em Deus. Deus disse que ia protegê-lo, Deus prometeu isso, né? Mas Deus ainda deu chances a Abraão, né? E deu a graça dele retomar. Na nossa vida também, quando a gente cai, Ele nos apresenta o sacramento da reconciliação, né? A confissão. Que bênção que é a confissão. Meu Deus, se você por algum motivo não pode confessar, tente resolver a sua situação, conseguir uma anulidade matrimonial, entrar com um processo. Porque, gente, é maravilhoso. Você está na boca do mal, do demônio, e você é tirado pelo sacramento da confissão. É libertador. Confesse-se bem. Muita graça vem através da confissão. E também, hoje nós temos o livro de Jó, capítulo 9 e 10. Como hoje a nossa reflexão foi menor aqui, né, nos livros próprios do Gênesis, nós vamos ler o livro de Jó 9 e 10. Jó capítulo 9.
Respondendo-lhe Jó disse: sei muito bem que é assim. Como poderia alguém prevalecer diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não poderia responder nem a uma questão de 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em sua força. Quem já o enfrentou e ficou ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam, e as derruba em sua ira. Ele abala a terra com suas bases, e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não se levante, e guarda sob a chave as estrelas. Sozinho desdobra os céus, e caminha sobre as ondas do mar. É ele quem faz a Ursa e a Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se de repente irrompe, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que estás fazendo? Deus não refreia sua cólera. Ao seu poder se curvam os aliados de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para dirigir-me a ele com palavras escolhidas? Ainda que eu tivesse razão, eu não poderia replicar. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz, mesmo se me ouvisse ao clamar por ele. Não creio que daria atenção à minha voz, pois ele me esmagaria como num redemoinho, e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Ele não permite que meu espírito descanse, mas me farta de amarguras. Se alguém procura a força, ele é o mais vigoroso. Se procuro o direito, quem o traria ao tribunal? Se eu quiser justificar-me, minha boca me condenará. Se mostrar que sou inocente, ele me convencerá de culpa. Será que sou íntegro? Nem eu sei, aliás. Desprezo a minha vida. Uma coisa é o que eu disse: ele aniquila tanto o inocente como o ímpio. Se uma calamidade mata de repente, ele se ri da aflição dos inocentes. A terra está entregue às mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem será? Meus dias correram mais rápidos que um atleta. Fugiram e não viram a felicidade. Deslizaram como barcos de papiro, como a águia que se abate sobre a presa. Se digo, vou esquecer minha tristeza, mudar a expressão do meu rosto e mostrar-me alegre, tenho medo de todas as minhas dores, sabendo que não me absolverás, se pois mesmo assim continuo sendo culpado. Para que me afadiguei em vão? Ainda que eu me lavasse com as águas da neve, e com soda purificasse minhas mãos. Tu, porém, me afundarias na imundície, e minhas roupas teriam nojo de mim, pois não estou respondendo a um mortal como eu. Ele não é um ser humano a quem eu possa processar. Não existe quem possa ser árbitro entre nós dois, nem quem imponha sua mão sobre nós. Que ele se retire de mim a vara, e o seu pavor não me atemorize. Então eu falaria sem ter medo dele. Mas não é assim, eu estou só. Terminei o capítulo 9, vou deixar que você leia depois o capítulo 10 de Jó. Gente, o livro de Jó é como se fosse uma novela, né, antiga, hebraica, um estilo literário bem peculiar. E como eu já disse, ele mostra o sofrimento do justo injustiçado, né? Ele mostra o sofrimento do justo. E esse livro mostra que muitas vezes males se abatem sobre pessoas boas, mas Jó, nesse capítulo em especial, ele está dizendo, olha, o Senhor permitiu isso, o Senhor tem uma sabedoria divina, quem sou eu para questionar? Depois Deus respondendo a Jó, vai dizer, né? Deus disse e vai dizer, você por acaso criou o mar, você por acaso criou as estrelas, você por acaso criou o céu? Quando Jó pergunta para Deus o porquê está acontecendo isso, Deus responde de outra maneira, dizendo, confie em mim, eu criei tudo o que existe. Eu sou maior do que você, o meu plano é perfeito. E no final da vida de Jó nós vamos ver quanta reviravolta vai acontecer, né? Então o sofrimento é um enigma, é um mistério. Nós sofremos. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Mas o sofrimento diante de Deus, ofertado por amor, como o de Jesus na cruz, como falou Nossa Senhora em Fátima, ele é muito poderoso também. No sofrimento a gente nem sempre vai encontrar uma resposta para o sofrimento, sabe? Mas a gente vai encontrar um sentido. Há uma diferença entre encontrar uma resposta e encontrar um sentido.
A resposta é 2 mais 2 é 4. São 4, né? O sentido é, olha, você está sofrendo, você não sabe por que essa pessoa morreu, mas mesmo nessa situação, Deus te fez mais humilde, te fez mais manso, abriu novas portas, curou o seu coração. A gente tem que confiar, tudo está nas mãos de Deus, Ele entende o que é melhor para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Escreva aqui o que você entendeu, o que mais tocou você nessa palavra, nessa reflexão, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Família. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje, 12º dia, falaremos sobre a história de Isaac e Rebeca. Começou com os patriarcas. O primeiro patriarca é Abraão, pai na fé. Através da sua fidelidade, da sua fé, Deus fez uma aliança que foi passada a Isaac, seu filho, depois a Jacó, depois os 12 filhos de Jacó que foram para o deserto, foram para o Egito, formaram as 12 tribos de Israel, né? Depois de 400 anos no Egito, vieram para a Terra Prometida, tomaram a Terra Prometida. Então veja bem, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 24 e Jó 13 e 14. Vamos ver se nós conseguimos ler aqui Jó 13 e 14, senão vai ficar como tarefinha aí para casa, tá bom? Quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, vem fazer parte da nossa família. Aqui nós temos a homilia todos os dias. Temos a Bíblia em um ano, todos os dias que entra meio-dia, mas você pode ouvir em qualquer momento. Temos playlists maravilhosas, muita coisa boa para abençoar você aqui. Vamos lá então, Gênesis 24. Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomes para meu filho uma mulher dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu estou morando. Pelo contrário, irás à minha terra e à minha parentela, para ali procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe disse: talvez a mulher não queira vir comigo para cá. Deverei então fazer teu filho voltar para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: guarda-te de fazer o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, ele me jurou: à tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. Ora, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre do juramento que te peço. De toda maneira, não farás meu filho voltar para lá. Então o criado pôs a mão sobre a coxa de Abraão, seu senhor, e prestou-lhe juramentos nos termos propostos. O servo tomou 10 camelos do rebanho do seu senhor e se pôs a caminho, levando consigo tudo que o seu senhor tinha de melhor. Levantou-se e foi à cidade de Nacor, em Aram dos rios. Fez descansar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Já de tarde, a hora em que saem as moças para tirar água, e disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e demonstra benevolência para com meu senhor Abraão.
Eu vou ficar aqui junto à fonte, enquanto as moças da cidade vêm tirar água. Então, se eu disser a determinada moça, por favor, abaixa o cântaro para eu beber, e ela responder, bebe, que eu vou dar de beber também aos meus camelos, será ela que destinaste ao teu servo Isaque. Assim verei que demonstraste benevolência para com o meu senhor. Não tinha acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela trazia o cântaro ao ombro. A jovem era muito bela de se ver, era virgem e nenhum homem a conhecera. Desceu à fonte, encheu o cântaro e tornou a subir. O servo correu-lhe ao encontro e disse, por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Bebe, meu senhor, respondeu ela, e depressa abaixou o cântaro sobre o braço e deu-lhe de beber. Depois que lhe dera de beber, disse-lhe, vou tirar água também para os meus camelos, até que bebam bastante. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de novo ao poço para apanhar mais e tirou água para todos os camelos dele. O homem a observava em silêncio e se perguntava se o Senhor tinha concedido êxito à sua viagem ou não. Quando os camelos beberam bastante, o homem apresentou à moça um brinco de nariz, de 0,5 siclo de ouro, e 2 braceletes para os pulsos, de 10 siclos de ouro. Então lhe perguntou, de quem tu és filha? Podes informar se haveria onde pernoitar na casa do teu pai? Ela respondeu, sou filho de Batuel, filho que Melca deu a Nacor. E acrescentou, em nossa casa há palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Então o homem ajoelhou-se e adorou o Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não negou a sua benevolência e fidelidade a meu senhor, conduzindo-me à casa dos irmãos do meu senhor. Então a moça correu para anunciar à casa de sua mãe o que acontecera. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele foi correndo em direção ao homem, lá fora, junto à fonte. Com efeito, ele havia visto o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos de sua irmã Rebeca, e dela havia escutado o que o homem lhe contara. Encontrou o homem que estava perto dos camelos junto à fonte, e disse-lhe, vem abençoado do Senhor, por que estás aí fora? Já preparei a casa, bem como lugar para os camelos. E o homem entrou em casa enquanto descarregaram os camelos e lhes deram palha e forragem. E ao homem e seus companheiros água para lavar os pés. Depois serviram-lhe comida, mas ele disse, não comerei enquanto não falar do meu propósito. E Labão respondeu, podes falar. Então ele disse, sou um servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu amo, e ele se tornou rico. Tem-lhe dado rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu amo, depois de idosa, deu-lhe ainda um filho, ao qual ele destinou todos os seus bens. E exigindo que eu jurasse, meu amo ordenou, não tomarás para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Ao contrário, vai à casa do meu pai, aos meus parentes, para procurar uma mulher para o meu filho. Quando eu disse mulher para o meu filho, quando eu disse a meu amo, talvez a mulher não queira vir comigo, ele me respondeu, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará seu anjo contigo e dará bom êxito à tua viagem. Da minha parentela e da casa do meu pai, tomarás uma mulher para o meu filho. Estarás livre do juramento quando fores até meus parentes, e se te negarem a mulher, estarás livre do juramento. Ao chegar hoje à fronte, eu disse, Senhor, Deus do meu amo Abraão, peço que eu tenha êxito na viagem que eu estou fazendo. Eu vou ficar junto à fonte de água. A jovem que vier buscar água e que eu disser, por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, e que responder, bebe, tu, e tirarei água também para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destinou para o filho do meu amo. E nem havia acabado de dizê-lo para mim mesmo quando Rebeca saiu com o cântaro no ombro, desceu à fonte e tirou água. Então eu lhe falei, por favor, dá-me de beber. E imediatamente ela baixou o cântaro do ombro e disse, bebe,
que eu vou dar de beber aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Perguntei-lhe, de quem és filha? Ela respondeu, sou filha de Batuel, o filho de Melca, que Melca deu a Nacor. Então eu lhe pus o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos. Ajoelhei-me para adorar o Senhor, bendizendo o Senhor, Deus do meu amo, Abraão, que me tinha guiado pelo caminho certo, a fim de encontrar a filha do seu parente, para ser esposa do seu filho. Portanto, se estáis dispostos a usar de benevolência e lealdade para com meu amo, manifestai-o, e se não, manifestai-o igualmente, para que eu saiba o que fazer. Labão e Batuel responderam, isso vem do Senhor. Nós não podemos dizer-te nada, nem bem nem mal. Eis aí Rebeca, leva-a contigo e vai. Seja ela a mulher do filho de teu amo, segundo a palavra do Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostou-se por terra diante do Senhor. Tirou da bagagem os objetos de prata e ouro e os vestidos e os deu a Rebeca. Ofereceu também presentes preciosos ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e seus companheiros. Dormiram e pela manhã se levantaram. Então o servo disse, deixai-me voltar para junto do meu amo. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, deixa a jovem ficar conosco mais uns dias, depois ela irá. Ele respondeu, não retardeis minha volta, já que o Senhor deu um bom êxito à minha viagem. Deixai-me partir para que eu volte a meu amo. Disseram-lhe, vamos chamar a jovem para lhe perguntar o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe disseram, queres ir com este homem? Ela respondeu, vou. Deixaram, pois, sua irmã Rebeca partir com a ama de leite e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram Rebeca, dizendo, tu, irmã nossa, multiplica-te aos milhares e milhares, e tua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Rebeca levantou-se com suas criadas, montaram nos camelos e acompanharam o homem. E assim o servo levou Rebeca e partiu. Entretanto, Isaque estava vindo do poço de Laai-Roi, pois habitava então na região do Negueb. Ao sair da tarde, saiu a vaguear pelo campo, e erguendo os olhos, viu chegar uns camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Ela então puxou o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda em que havia vivido Sara, sua mãe. Recebeu-a por mulher e amou-a. E Isaque ficou consolado da morte de sua mãe. Grande esse capítulo 24, por isso que hoje só temos ele, para ler. A história do casamento de Rebeca e Isaque. Era assim que os casamentos aconteciam antigamente, gente. Eles tinham, muitas vezes o casamento acontecia, entre parentes ali, claro, não entre irmãos, mas entre parentes acontecia, era comum. E para eles preservarem a fé, para eles preservarem a cultura, era a crença da época, Não se tinha compreensão das consequências até fisiológicas disso na época. Mas o interessante aqui é a gente perceber a dependência de Deus, a confiança desse servo de Abraão, A tarefa dele não foi fácil, gente? Você chegar num lugar assim para conseguir uma esposa. Claro que naquela época tinha toda uma questão tradicional, Os pais e mães escolhiam os maridos. Pode parecer cruel, a pessoa não pôde escolher, mas eles pensavam no futuro, pensavam na subsistência, pensavam em muitas coisas, que hoje às vezes a pessoa que vai só pelo sentimento, às vezes acaba não dando certo, porque não tem muita racionalidade. Naquela época era cruel, claro, não é o ideal, mas tinha toda uma racionalidade, uma preocupação. E esse servo de Abraão, ele foi com uma missão difícil, e ele foi confiando em Deus. Ele falou, Senhor, me mostra quem é. Porque era muito importante naquela época, ao colocar a mão sobre a coxa, o que Abraão pediu para ele fazer, era um juramento assim de vida ou morte. Era algo muito sério, e eles levavam a palavra, as alianças, os juramentos muito a sério, diferente da nossa cultura, Então ele confiou em Deus, ele pediu, e Deus trouxe a pessoa certa, gente. Veja bem, é a matriarca, uma das matriarcas da nossa fé, E ela se abriu também, ela entendeu. Por que Rebeca se abriu?
E por que os irmãos de Rebeca se abriram? Não só porque eles viram que a família de Abraão ia pagar um bom dote, porque ele tinha dinheiro, porque naquela época se pagava um dote, né? Tanto que ele levou muito ouro, muito dinheiro para dar para a família de Rebeca. Mas não foi só por isso que eles se abriram. Eles se abriram porque eles viram a mão de Deus. Você viu o que Labão disse, né? Os parentes de Rebeca disseram para o servo de Abraão: olha, isso vem do Senhor, a gente não pode dizer nada em contrário, né? Ou seja, a gente tem que fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. A gente tem que querer o que Deus quer, fazer o que Deus quer, mas também querer o que Deus faz. Ou seja, se Deus fez, se Ele está mostrando que é dele, se abra, diga sim. Como São José, ele ia abandonar Maria em segredo, porque Maria apareceu grávida, mas o anjo apareceu no sonho e lhe disse: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que vai nascer do ventre dela vem do Espírito Santo, é o Filho de Deus, né? Então, precisamos confiar em Deus, em todas as situações, sobretudo nas situações de treva, de escuridão no sentido de que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que fazer. É preciso rezar, é preciso buscar discernimento no Senhor, rezar, pedir ao Senhor, me mostra o que é melhor, e ao mesmo tempo fazer um discernimento racional também, né? Eu penso assim num casamento, eu sou padre, eu escuto muitas pessoas. Às vezes a pessoa fala: eu gostei do cabelo dele. Mas não é só isso, eu gostei do corpo dela. Não é só isso, filho, filha. Você tem que ser racional. Você tem que ver o jeito que aquela pessoa se comporta antes de casar, sabe? Você tem que ver também, pensar na subsistência. Às vezes a pessoa é linda, o rapaz, mas o rapaz não trabalha, seus filhos vão passar fome. Você tem que pensar como que ele é como pai. E tem gente que pensa até: olha, eu quero filhos assim. Então você vai buscar friamente, vai pensar friamente no bom sentido da palavra, né? Um pai que seja bom para os seus filhos. Não só um sentimento, porque o sentimento passa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Antes de casar, você tem que pensar racionalmente, analisar, mas também tem que rezar e pedir a Deus para se manifestar, para se mostrar. É essa pessoa, Senhor, não é? Porque você vê o servo de Abraão, ele mostrou confiança em Deus. E Deus proveu, Deus mostrou o que fazer, né? Ele estava inseguro, mas ele rezou e Deus se manifestou. É preciso também confiar em Deus. A gente percebe que Deus trabalhou muito, mas percebemos também que Isaac e Rebeca estavam tentando fazer as escolhas certas, né? Isaac era o filho da promessa e era um homem de Deus também. Tanto que ele obedeceu seu pai, ele trabalhava ali, né? E ela também é uma menina boa, tanto que, sabe, imagina, ó, como a gente tem que ser gentil com as pessoas e fazer as coisas bem feitas. Isaac era o homem da vida de Rebeca. Mas imagina, se ela fosse preguiçosa e mimada, e a hora que o homem pedisse água, ela falasse: não vou te dar água não, tô cansada, tenho que assistir o Netflix, eu vou ali porque eu vou te chupar um sorvete. A gente tem que ser disposto, gentil com as pessoas, fazer bem feito o que nos é pedido e ter um coração bom em todas as situações, porque às vezes a bênção de Deus que a gente tanto espera vem numa situação assim, que a gente age de maneira ordeira, que a gente age com gentileza, que a gente trata os outros bem. Quando você é bom, quando você tem um coração bom e tenta fazer o que é certo, as oportunidades e as bênçãos perseguem você e te alcançam, né? Deus te chama a caminhar com Ele, na presença dEle, fazendo discernimento, confiando nele e se deixando conduzir. Nós vamos também, como eu disse, ler Jó capítulo 13 e 14. Ontem nós lemos 12 e 11, né? Eu falei no comecinho ontem. E hoje é 13 e 14, fica a tarefinha para você ler. E não deixe de partilhar com seu parceiro de estudo bíblico. Manda um áudio para ele já falando o que te tocou, como é que foi o estudo de hoje, tá? Se tiver um grupo de estudo bíblico, partilha no grupo aí o que te tocou e combina um dia para estar um na casa do outro, tomar uma refeição junto e partilhar, tá bom? Dê sobre você a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui o que mais te tocou, o que Deus falou contigo hoje. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.